Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Ester, capítulo 8. Portanto, já vão pegando suas bíblias, já vão pegando suas canetas, lápis, marca-textos, já vão se ajeitando aí na sua poltrona, na sua cama, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Pegue seu chá, seu café, sua água e vamos então mergulhar no capítulo 8 de Ester. No capítulo anterior, nós vimos o rei mandando executar Amã. Nós vimos ali o desfecho trágico de Amã. Amã foi chamado às pressas para o banquete. E lá a rainha Ester revela tudo. Amã é desmascarado. Amã agora é mandado ser enforcado na mesma corda com que ele havia preparado para Mardoqueu. E aí diz que a ira do rei se acalmou. Mas não termina por aí, porque vale lembrar que um decreto do rei, ele era irrevogável. A questão com Amã já havia sido resolvida. Mas agora existe a questão do decreto. Será que o decreto seria revogado? Será que o rei voltaria atrás de um decreto que, segundo as leis dos próprios persas, era irrevogável? Nem o rei podia revogar? Veremos agora, então, no capítulo 8, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Ester os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Agora, reviravolta completa, né? Agora Mardoqueu é colocado na posição de Amã. Verso 3, então Ester voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Então, aqui mais uma vez, ela vai e implora, porque ela sabia que esse plano ainda não estava completo. O pedido dela ainda não estava completo. Existia essa segunda parte que era mais tensa, que era a revogação dessa lei. Verso 5, disse ela, se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto, e se eu tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens do Amã, filho de Amedata, o agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia ser a destruição de minha família? Essa ela foi, né? Na jugular do rei ali, ela usou todos os argumentos que ela poderia usar, argumentos reais, obviamente, para amolecer o coração do rei. Verso 7, o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, entreguei a Ester os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviam aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo a dos judeus. Mardoqueu, verso 10, escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. Uma pausazinha aqui só por uma pontuada, uma curiosidade. A gente vê aqui, em todos os momentos em que precisam ser lidas coisas ou redigidas coisas para o rei nunca lê e o rei nunca escreve. Talvez, provavelmente, o rei fosse analfabeto. A grande capacidade de leitura, de escrita, era relegada a apenas alguns poucos grandes cabeções da época. Então, provavelmente, o rei Xerxes não sabia ler e não sabia escrever. Tanto que a gente vê ele pedindo para os servos dele lerem os registros do reino quando ele descobre que Mardoqueu tinha salvado a vida dele. E agora ele pede para Mardoqueu redigir o decreto. Então, provavelmente é só uma nota aí de curiosidade. Provavelmente o rei Xerxes era analfabeto. Verso 11. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defender a própria vida.
permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Obviamente, eles tinham pressa por quê? Porque se essas mensagens, imagina, estavam ali no Oriente Médio, cartas tinham que ser entregues até a Índia. Até a Índia, parça, demorava um tempão. Então eles tinham que ser rápido, porque se demorasse um pouquinho mais, os judeus já poderiam começar a ser aniquilados. E nada poderia ser feito. Então, esse decreto tinha que ser veloz para chegar, pelo menos a tempo do dia 7 de março do ano seguinte, para que todos soubessem que os judeus tinham o direito de contra-atacar, de se defender, de matar, inclusive de saquear os inimigos, qualquer um que se atrevesse a destruir os judeus. Verso 15. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho, e o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, olha só, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. A galera até falou assim, acho que eu vou ir pro outro lado, vou dizer que eu sou judeu para não ter perigo aqui, né? Vai que algum judeu se excede e quer, né, se aproveitar disso aqui. Então uma galera que não tinha nada a ver com judeus, eles se tornaram judeus, provavelmente se circuncidando, né? Que era a prática para você ser um judeu, um prosélito judeu, você ficou convertido ao judaísmo. Então, vários ali passaram para o lado dos judeus, com medo do que os judeus poderiam fazer em represália a eles. Talvez alguns já tivessem avançado ou se adiantado com relação ao decreto e não esperaram, às vezes, até o dia 7 de março, já estavam ameaçando, olha, teu dia tá chegando, judeu, teu dia tá chegando. E aí depois, né, bateu o arrependimento, viu ali que o decreto tinha sido revogado e passaram por outro lado. E isso mostra para mim, também pra gente, algo muito poderoso, que nenhuma situação é impossível para Deus. Nenhuma. O decreto do rei naquela época era irrevogável. E mesmo assim, com a providência divina, Deus usando a rainha Esther, Deus usando Mardoqueu, Deus reverteu uma situação que humanamente era irreversível, de um decreto real, que agora havia sido revogado e feito outro em cima. Muito legal. Deus é o Deus do impossível. Se Deus foi capaz de mudar o coração de um rei igual o rei Xerxes, que era impiedoso, ele pode mudar qualquer situação. A tua vida, na minha vida, na nossa vida, não sei pelo que você está passando. Não sei o que você acha que é impossível Deus dar um jeito, mas continue colocando em oração o teu problema, o teu desafio. Que nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma treta é difícil demais para Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus revoga decretos, Deus abre mares, Deus é o Todo-Poderoso. E Ele está no controle da história, Ele está no controle de toda a humanidade. E se você colocar suas mãos na vida dele, Ele vai transformar a sua vida e Ele vai te dar livramento na hora que Ele quiser dar o livramento. Nós vimos aqui isso providencialmente na história da Esther até o momento. E até o capítulo 8, o qual estamos lendo agora, você vê claramente que Deus não aparece de forma explícita, mas você vê Deus conduzindo por detrás dos planos tudo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem, gente, terminamos aqui o capítulo 8. Não percam, então, o próximo episódio, onde iremos ler e estudar Esther, capítulo 9. Estamos aí chegando no final quase do livro de Esther. Temos o capítulo 9 e o capítulo 10. O capítulo 10 são 3 versículos. Então vai ser bem rapidinho e depois, então, já vou até dando spoiler. Vamos começar a ler, depois que termina aqui Esther, o livro de Jó. Já vão se preparando, já vão alongando seus dedos, já vão aí alongando o pescoço, porque o livro de Jó é longo. Porém, o livro de Jó é um livro incrível, com infinitas lições, assim,
para mim, é um dos melhores livros que existem na Bíblia. E fala muito para nós no dia de hoje, com as aparentes injustiças, com Deus aparentemente apático, com Deus que esqueceu da gente. Enfim, não vamos nos empolgar agora. Faltam 2 episódios ainda para terminarmos Esther e depois nós vamos falar de Jó. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. Até o próximo episódio com Esther, capítulo 9. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou! Fala, galera. Aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo o Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora?